Roteiro de TV. Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula e gostaria já de adiantando que hoje nós daremos início a um novo primeiro textual. Porém, antes de darmos início a essa nova discussão, vamos aqui analisar um pouquinho sobre a atividade que ficou para vocês na aula passada, certo? A atividade do livro de vocês, da página 151. E pedimos o que para vocês? Aqui vocês respondessem a questão 3 e 4. A questão 3, ela dizia o seguinte: o novo modelo matemático usado pelos astrônomos baseia-se no princípio de que o tamanho de uma galáxia é diretamente proporcional à sua raridade. Na letra A questão pedia que, com base nessa informação, escrevessem e que vocês escrevessem, dois períodos compostos por subordinação. Acredito que isso ficou bastante claro. Eu vi as respostas de vocês, percebi que vocês entenderam bastante o que a gente estava querendo expor para vocês, E período composto por subordinação, que seria formado por uma oração subordinada adverbial proporcional, mais uma oração principal. A gente trouxe aqui para vocês dois períodos compostos de acordo com o que foi pedido na questão e que eu percebi que vocês também identificaram. A resposta adequada para a questão A seria a seguinte sentença, que diz o seguinte: quanto maior é a galáxia, vírgula, mais rara é. Percebemos aqui a nossa oração principal, a nossa subordinada, vírgula, e a nossa proporção maior. E a segunda sentença, que é a seguinte: quanto menor é a galáxia, menos rara ela é. Acontece nessa segunda sentença exatamente o mesmo processo que passou na primeira, não é? Nossa oração principal, vírgula, subordinação e proporção menor. E na questão B, o que é que a questão pedia? Pedia que os períodos que você formou no item anterior, ou seja, na questão A, as sentenças que vocês formaram, identificaram no texto, na questão A, ajudem a entender por que elas nos ajudem, certo? A entender o porquê o cálculo era feito para menos. Porque os matemáticos faziam esse cálculo para menos. E pareça o motivo. Qual era esse motivo? O motivo era que as galáxias grandes, que são as que podemos enxergar com a tecnologia conhecida, que são as que temos hoje, essas galáxias grandes, elas são raras. E as menores, que são as que dominam, não são visíveis. Assim, enquanto se considerou apenas as galáxias visíveis, as grandes, o número ficou muito aquém da realidade. E quando levaram em conta as galáxias menores, que são as difíceis de ser observadas, esse valor subiu. Bom, então vamos à correção do número 4. Diz aí nesse quadrinho em cinza, O telescópio Hubble continua expandindo as fronteiras do espaço literalmente. E aí a letra tem um pontinho, antes da letra A, que diz o seguinte também. Segundo o texto, o Hubble registrou fotos que permitiram recalcular o número de galáxias existentes no universo e o fato de o universo ter se expandido. Na letra A diz: nesse trecho, o verbo expandir foi usado em sentido literal e figurado. Explique. Aí a resposta seria: o primeiro foi usado em sentido literal para afirmar que o telescópio amplia as representações do espaço. Depois, em sentido figurado, pois literalmente foi utilizado para fazer uma brincadeira, indicando que as imagens são responsáveis por criar novas fronteiras no espaço. Aí a letra B diz o seguinte: o que provavelmente fez a autora da reportagem afirmar que o Hubble expandiu literalmente as fronteiras. E a resposta: o fato de o telescópio ter identificado inúmeras galáxias. Letra C. Em sentido literal, que fronteiras o Hubble expandiu? E aí vocês iriam dizer que ele expandiu as fronteiras do conhecimento sobre o universo. Bom, gente, terminada aqui a nossa análise sobre a atividade,
da aula passada, vamos passar aqui para um novo degrau, um novo patamar, que é um texto que a gente, um fenômeno da linguagem, né, da nossa língua, que a gente gostaria de esclarecer e falar um pouquinho para vocês. O que seria esse fenômeno? A gente quer falar com vocês sobre variação linguística, né, que vocês percebam o que é a variação linguística. E o que seria ela? Ela é a diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos, né? E onde é que está essa possibilidade de mudanças? Está no vocabulário, na pronúncia, na morfologia e na sintaxe, que se moldam a partir dos seus elementos, né? O que seriam esses elementos? Vai ficar um pouco mais explícito aqui embaixo. Ela existe, né, a variação linguística, porque as línguas possuem características de serem dinâmicas e sensíveis a fatores, certo? Que é aí que se encaixa esses elementos, o vocabulário, pronúncia e morfologia. E essa sensibilidade dos fatores, elas são a partir da região geográfica, dos textos, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto de comunicação, certo? Sendo que é importante observar que toda variação linguística ela é adequada para atender às necessidades comunicativas e cognitivas do falante. O que isso quer dizer? Que a gente varia a nossa língua, varia o nosso sotaque, varia o nosso jeito de falar a partir da nossa necessidade, não é pessoal? Assim, quando julgamos errada uma determinada variedade de fala, né, estamos emitindo um juízo de valor sobre os seus falantes e, portanto, agindo com preconceito linguístico. Bom, vamos entender melhor, né, sobre o que seria esse preconceito linguístico. Como Isabel já adiantou, é todo juízo de valor, né, ou preconceito sobre outras formas de falar, ou seja, pessoal, seria sobre as variações da língua portuguesa. Essas variações, elas são faladas por classes desprestigiadas socialmente. Bem, o preconceito linguístico ele é comum em relação à linguagem informal da língua, né? A linguagem que a gente fala no nosso dia a dia, né? Com os amigos. Mas, principalmente, né, ele ocorre quando o falante é alguém que não teve acesso à educação. É importante deixar isso bem claro. Esclarecido aí para vocês, eu espero que esteja esclarecido. O que é o preconceito linguístico? Vocês têm entendido o que é a variação linguística, certo? São todos os fenômenos que eles contribuem para a formação de um sotaque, de um modo específico de falar da pessoa e que a gente entenda que isso vem por inúmeros elementos que contribuem para a formação do sujeito, né? De cada pessoa. Partindo disso, né, depois de esclarecido isso, como eu falei também anteriormente, que a gente iniciaria um novo gênero textual, eu estava falando do roteiro de TV. Vocês podem acompanhar aí pelo livro de vocês, eu gostaria que acompanhassem pelo livro de vocês, tem na página 153, algumas partes que a gente considerou mais importantes para destacar para vocês aqui no slide. E uma delas é a seguinte: a arte da representação, ela parte de um escrito, destinado a ser valorizado pelos atores. Esses textos, eles podem ganhar vida no palco, quando são destinados ao teatro ou nos estúdios de TV e cinema, quando são a base de uma produção audiovisual. E o que é o roteiro de TV, certo? Para que serve, né? O roteiro de TV é uma peça fundamental para guiar todos os processos de uma produção audiovisual. E para a direção de uma obra audiovisual, o diretor necessita do roteiro para saber o que deve ser filmado, para decidir como vai ser filmado. A relação do diretor para com o roteiro é de necessidade mútua, segundo o Instituto de Cinema. Bom, e o que possui dentro desse roteiro, né? Bem, primeiramente as falas em discurso direto, né, dos personagens, a indicação se as cenas são internas ou externas dentro de um ambiente, se é noite,
se é dia, a ambientação da cena, né, os elementos que possui dentro desse lugar, a orientação de movimento da câmera e do enquadramento, se a câmera está focando em um determinado personagem, se está aberta, e a posição dos atores na cena, né, olhar, gestos. A partir desses elementos, né, que Naomi acabou de explicar para vocês, a gente passa para a parte melhor, certo? Que é a parte da prática, a parte que eu identifico mais. E é como nós vamos criar um roteiro. Mencionamos aqui algumas diquinhas, né, e algumas coisas que o gênero textual exige que se esteja presente nele, que são as características do roteiro, né? A primeira patinha que a gente tem aqui de anotações para você é que deve se identificar quem escreveu o roteiro, quem é o cliente, né, quem pediu para a escrita desse roteiro, para essa produção, a duração dessa representação, a data da produção, a data de entrega, e o mais importante, né, não se pode deixar em segundo plano, o título. O roteiro de TV, ele deve ter obrigatoriamente 2 colunas, que elas são divididas, uma para o vídeo e outra para o áudio. Bom, vamos lá, né? Continuando. Bem, eu vou explicar, né, sobre essas 2 colunas que devem ter obrigatoriamente, certo? A primeira coluna seria a coluna do vídeo. E nessa coluna, né, vocês vão escrever o ambiente, né? Descrever tudo bem direitinho, a cena, os personagens, os gestos e também vão dizer se é dia ou se é noite dentro dessa cena, certo? As cenas, elas devem vir entre parênteses, certo? Você vai colocar cena, né? Se tiver mais que uma cena, você vai dizer cena 1, entre parênteses, né? Aí cena 2. E aí, se vocês fossem digitar, né? O que não é o caso, mas temos que adiantar isso aqui. Vocês iriam usar o nome cena, né, em negrito e em fonte Arial 12. Porém, como vocês vão fazer no caderno, né, vocês vão usar a caneta preta para indicar a cena e azul para descrever. A segunda coluna, né, que vai ficar ao lado direito, seria a coluna do áudio. E um detalhe aqui, pessoal, seria que o áudio ele deve estar de acordo com a cena. Por exemplo, cena 1, vocês vão descrever a cena. E ao lado dessa cena, na mesma linha que iniciar, vocês vão começar a descrever o áudio, certo? Ou pode ser também, né, as falas dos personagens, os ruídos de fundo e etc. Bem, e se for falas, né, então vocês vão precisar colocar a sigla Loque Vivo, como está aí. Assim, em maiúsculo, e o nome do personagem na frente, em minúsculo. Bem, aí vocês vão usar o quê? Caneta azul, né? E outro detalhe do roteiro de TV, né, que está na fala do personagem, é que ele precisa estar escrito em letra maiúscula, né, com fonte Arial 14 e em negrito. Porém, aqui vocês vão fazer em letras maiúsculas, mas com a caneta preta. Bem, vamos lá. Bom, eu trago aqui para vocês um exemplo aqui que a gente achou um pouco bem adequado, né, na verdade, que eu acho que vai ficar bem explícito para vocês. Tem alguns detalhes que não se encaixam nos elementos citados acima por o tema de que se trata esse exemplo. Porém, todos os elementos vão se encaixar no próximo exemplo que Naomi vai explicar de um roteiro que teve autônomo, que ela criou, ela foi lá, se debruçou e pesquisou e fazer um roteiro autônomo, né, de autoria dela, para tentar explicar ainda mais para vocês, para que vocês tenham um conhecimento bem aprofundado no assunto e que vocês tirem de letra na hora de escrever. E melhor, achem interessante, né? E como vocês podem ver aqui no exemplo, né, diz aqui o roteiro de TV. Clique em Desfize, duração 30 segundos, data e título. Essas aqui foram 2 informações que não foram prestadas neste roteiro. Percebam aqui como a gente falou, né, são divididos em 2 colunas, vídeo e áudio.
Como que começou aqui o roteiro dessa propaganda? Começa em um fundo branco, com um alongamento da logomarca, né, da Nespreet, e uma bancada com os produtos, percebem? Está aqui em parênteses, em letra maiúscula, bem explano, né? O nome plano aberto, e na frente, em consonância com a sequência desse acontecimento, está aqui uma música de fundo leve, certo? No bloquinho do áudio. Eu espero que esteja ficando claro para vocês, né? Segue-se aqui a ação, né? O garoto da propaganda, que é o Leonardo e suas características, né? Ele dialoga diretamente com a câmera, desculpe, dando a sensação de estar falando diretamente com o cliente, certo? E o que é que temos aqui na coluna do áudio? O Loki Vivo Leonardo. O que é que isso quer dizer, né? Como foi explicado nos elementos anteriores, que o Leonardo está ao vivo falando diretamente. A imagem e o som estão interligados. Ele está falando diretamente com o cliente. Percebemos aqui que a fala dele está toda em maiúsculo, né, e negrito, bem destacada. A fala dele é essa, como vocês podem acompanhar. Você já sabe que Nespreet é a melhor opção, porque é composto por 100% de cereais, tal. E assim segue-se, né, dando sequência à propaganda. Temos aqui no close da imagem, percebe que é um close direto sobre as embalagens, né, que estarão na bancada. Plano fechado. Lock off Leonardo, que é a voz do Leonardo sem a imagem do Leonardo, né? Lock off. Você só escuta a voz dele enquanto a câmera está focada nas embalagens na bancada. O que você ainda não sabe é que agora as embalagens da Nespreet são feitas em papel semente. As minhas vozes ficam até parecida com voz comercial. Percebemos aqui na coluna da imagem, o foco volta para Leonardo. Entendeu, gente? Essa aqui é a estrutura do roteiro. Você só tem que prestar um pouquinho de atenção em colocar os elementos, né, que são exigidos do gênero mesmo. As palavras maiúsculas, as que necessitam ser em negrito, o plano, onde se passa a ação. Mas quando vocês focarem no tempo que vocês vão escrever o roteiro de vocês tiram de letra. Certo? Bom, então agora eu vou explicar o exemplo número 2, né? Vamos lá, criando meu próprio roteiro de TV. Esse roteiro do exemplo número 2 fui eu mesma quem criei para que vocês consigam e possam observá-lo, entendam bem, né, como foi a ideia proposta e a ideia que nós vamos propor para vocês depois, para que vocês possam criar o de vocês seguindo esse exemplo. Bem, eu usei esse quadrinho, né, que tem 3 cenas, né, como vocês podem observar, do Chico Bento. Cada quadrinho desse aí no gibi é uma cena, né? Então, são 3. Aí, primeiramente, nós temos o cabeçalho, né? Que vocês vão ter que fazer desse jeito. Por se tratar de um roteiro de TV, vocês vão colocar roteiro de TV escrito por, né? E o nome de quem escreveu na frente. Aí vocês vão colocar identificando, né, o cliente, a duração, a data de produção, a data de entrega e o título. Lembrando que esses nomes que estão em negrito, eles devem estar em caneta preta, certo? Aí aqui, já dentro do roteiro, essa coluna que fica ao lado esquerdo é a do vídeo, enquanto que a do lado direito, como já foi dita, seria a do áudio. E percebam que tanto a cena como a descrição do áudio, né, estão uma ao lado da outra, e deve ser sempre assim, uma ao lado da outra. Cena 1, indicação entre parênteses, né, e em negrito, né, então vocês vão fazer cena 1 assim, desse jeito, em parênteses, né, cena 1, cena 2, cena 3, com caneta preta, e a descrição logo abaixo seria com caneta azul. E sempre identificando, né, se é close direto, o foco da câmera, como está bem claro aí, como nesse primeiro exemplo aqui na cena 1, né, close direto no personagem principal, né, vou voltar lá no quadrinho para vocês verem. Close direto por quê? Porque a gente só tem aí
o Chico, né, perceba uma aproximação da câmera em relação à cama dele e a distância no segundo quadrinho. Este aí seria o close direto. Aí, na cena 2, né, foco da câmera aberto para o cenário. Voltando lá de novo. Aí a câmera abre, né, no segundo quadrinho para mostrar o cenário. E novamente a mesma coisa no terceiro. Já o áudio, né, vai descrever se tem melodia, se não tem. O som de alguém batendo na porta, que foi a mãe dele que bateu, né? O lock vivo, que está aí em maiúsculo, que vocês vão fazer a mesma coisa com caneta azul, né? E o nome minúsculo de quem vai falar, né? A fala do personagem. Essa fala do personagem aqui, ela precisa estar em negrito, né? Como já foi dito, mas vocês vão fazer com letra maiúscula e com caneta preta, certo? Isabel? Pronto, pessoal. Aqui da nossa explanação, né? Nossa tentativa de expor para vocês o gênero textual roteiro de cinema, vamos concluir a nossa aula, né, com atividades. E nessa atividade aqui, a gente quer retomar para vocês o assunto tanto da variação linguística, do preconceito linguístico, né, dos elementos que compõem e alteram o jeito que a gente fala, e também para ver o que é que vocês percebem sobre isso, porque é um tema que a gente precisa ser bastante discutido, né, gente? E a atividade é o seguinte, né? Nessa questão, a gente quer que vocês observem a imagem e respondam as perguntas a seguir. O que a gente tem nessa imagem? Um personagem, né? Que sai também do mundo regional, das culturas, né? Chico Bento. Ele está percebendo que ele está escorado em uma seca, né? Que ele parece ser um caipira, né? Com um raminho de palha na boca, chapéu de palha, todo caracterizado como alguém do interior. E o que é que temos aqui na fala? Temos a seguinte sentença, né? A produção. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. A gente percebe, né? Aqui que existe um falta de estudo, né, da norma culta, e a gente percebe o quê? Erros, né, gramaticais da norma culta. Porém, a gente entende o recado que se passa nesse texto, né, nessa produção. Na letra A, a questão diz o seguinte: que variedade linguística o personagem da imagem do lado, né, acima, usou para se expressar? A linguagem culta ou coloquial? Que tipo de linguagem ele se utilizou aqui para passar esse recado para a gente? Ele usou a norma culta, né, a linguagem culta, que é a nossa gramática, ou ele usou a coloquial, aquela usual que a gente expõe nossas ideias em casa, com os amigos, de forma despreocupada? Respondam aí para a gente. Na letra B, a questão diz o seguinte: observando bem a imagem, diga pelo menos 2 motivos que contribuem para que o personagem fale dessa forma. Como eu falei aqui sobre a caracterização dele, né, a vestimenta, a postura, o que ele está fazendo, a partir desses elementos, a gente quer que vocês indiquem os motivos que contribuem para que ele fale dessa forma, certo? E na letra C, a questão diz: esse jeito como o personagem falou, já para o ouvinte leitor entender o recado que ele está passando, tá, gente? Para entender o que ele quis dizer aqui para a gente, por que dá para entender o que ele quis passar de recado para a gente? O pensamento dele sobre a hora de trabalhar. E na letra D, essa linguagem é usada por ele considerada correta ou errada, né? Seria uma fala o que esse personagem, ele quando falou aqui, quando ele deu esse recado para a gente, do ponto de vista dele, ele considerou que é uma fala correta, adequada, ou uma fala errada? Por quê?
Bom, então vamos aí para a questão número 2, né, que seria o seguinte: vocês vão, de acordo com o que já foi exposto, né, sobre o roteiro de TV, vocês vão olhar essas 6 cenas que tem aí, que são de quadrinhos muito famosos, e eu acredito que vocês conheçam, né? A primeira cena é do anime Boku no Hero, a segunda é do anime e mangá Naruto, a terceira é do Witch, que também foi um seriado muito conhecido aqui no Brasil, né, que foi exibido na TV Globinho. A quarta e a quinta são da Liga da Justiça. E a última é da Turma da Mônica, né? Novamente aí o Chico Bento, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um desses quadrinhos, né? Uma dessas cenas aí, se atentando àquelas regras que a gente já falou sobre o roteiro de TV, e vão criar o próprio roteiro de TV de vocês com base em uma nessas cenas, né? Vocês podem observar aí em cima que tá uma observaçãozinha só para vocês não esquecerem o que já foi dito, certo? Aqui, melhor ainda, né? Estão imagens maiores para que vocês possam ver e identificar. Tem um nome de cada quadrinho também, né? E é isso, pessoal. Vamos deixar um PDF também para que fique melhor a leitura dos quadrinhos. Desejamos boa sorte na produção do roteiro de TV e estamos ansiosos para ver suas produções. Até a próxima aula!